fixarem a Luciana na tela de vocês, é só clicar na tarraxinha que vai aparecer quando vocês mexem o mouse no rostinho dela. Gravação iniciada, gente. Oi, gente, boa noite. Tá dando para me ouvir certinho? Sim. Que bom. Então, agora a gente vai ter a conversa, né, com o docente, com a nossa professora Luciana Massi, que é professora da licenciatura. E parafraseando o currículo Lattes dela, temos que ela é uma professora assistente doutora do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara e do Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência da Faculdade de Ciências de Bauru da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Doutora em Ensino de Química pelo Programa de Pós-Graduação Interunidades em Ensino de Ciências da Universidade de São Paulo em 2013. Obteve a licenciatura em Química pelo Instituto de Química da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho em 2015. E o mestrado em Ciências pelo Instituto de Química de São Carlos, USP, em 2008. E desenvolveu dissertação na área de Educação Química. Tem experiência na área de educação física, com ênfase em linguagem, história, filosofia e sociologia. E, bom, boa noite, professora, boa noite a todos, e pode começar, se a senhora quiser. E se tiver algumas perguntinhas, é só mandar aí no chat que a gente vai estar respondendo depois. Obrigada, Vitória. Só uma correçãozinha, bem que eu gostaria, mas não tenho nenhuma formação em educação física. Só na educação para a ciência, educação química, né? Acho que Sim, educação química. Isso. Então, acho que além desse currículo, né, vocês viram que eu sou formada aqui no Instituto de Química, então eu vou contar um pouco até, né, da minha relação com esse curso, né, vou perguntar algumas coisas para vocês, eu vou pedir para vocês levantarem as mãozinhas quando eu fizer as perguntas, e contar um pouco também como é que eu chego nesse curso, né, e o que eu imagino que esse curso vai proporcionar para vocês. Então, passando o slide aqui, tá tranquilo, né? Vocês estão vendo aqui a pergunta? Sim, muito bem. Sim, professora. Então, eu queria saber, assim, né, essa pergunta acho que vocês quiserem comentar aqui no chat, mas do porquê que vocês quiseram fazer ensino superior, né? Porque acho que essa é a primeira decisão. Nem todo mundo termina o ensino médio e vai para o ensino superior. E um dos motivos que costuma aparecer para a gente querer fazer ensino superior é o salário, né, principalmente. Então, se a gente olhar para essa tabelinha aqui, vocês vão ver que as pessoas que têm ensino superior, né, aqui tá vendo, sem educação superior e com educação superior, todo mundo que tem educação superior ganha muito mais do que quem não tem ensino superior. Então, isso é um dado objetivo da realidade, mas acho que não é só isso, né? Acho que esse é um dos primeiros motivos, mas que a gente consegue encontrar motivos melhores até do que esse. E eu queria também começar essa fala, né, agora que vocês já entraram aqui no ensino superior, dando muitos parabéns para vocês, porque vocês representam, segundo aqui essa estatística do IBGE de 2019, apenas 17,4% das pessoas no Brasil têm ensino superior. Então, a gente vive num país extremamente desigual, e vocês representam 17% desse país inteiro que tem ensino superior. Mas não só, porque vocês não estão só no ensino superior, que já é super elitizado, né, que já é super restrito, mas vocês estão no ensino superior público. Então, desses 17%, vocês representam 1/4 só. Então, vocês estão muito de parabéns, todo o esforço que vocês fizeram, vocês têm uma formação muito diferenciada em relação ao que a gente tem na média no nosso país. E não é isso que a gente quer, né? A gente queria um país que tivesse 100% de pessoas com acesso ao ensino superior e ensino público gratuito de qualidade para todos. Mas vocês têm aí um grande poder, né, e aí, brincando lá com a história do super-homem, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, o que esse ensino superior vai proporcionar para vocês, e o que vocês vão fazer com esse perfil tão diferenciado que vocês têm em relação ao resto da sociedade, né? É isso que a gente vai pensar.
E aí, para a gente começar a entender, né, que diferença é essa que vocês vão ter, além da diferença salarial, porque, como eu disse, eu realmente acredito que não é a mais importante. Vocês sabem a diferença? Levanta a mão, por favor, quem sabe a diferença entre universidade e faculdade? Vocês conseguem levantar a mão? Conseguem, né? Certeza, assim, né, do que diferencia, acho que nem todo mundo tem. Então, a diferença principal, se a gente for lá na nossa, se a gente for lá na nossa lei de diretrizes e bases, a gente vai encontrar a seguinte orientação, né, que a universidade ela é uma instituição pluridisciplinar de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão, de domínio e cultivo do saber humano, que se caracteriza por produção intelectual institucionalizada, mediante o estudo sistemático de temas e problemas mais relevantes do ponto de vista científico e cultural, regional e nacional. 1/3 do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado, e 1/3 do corpo docente em regime de tempo integral. Isso significa que todas as outras faculdades particulares, principalmente, né, a maioria das universidades são públicas e as faculdades são particulares, elas não têm obrigação de ter docentes com dedicação de tempo integral, de ter docentes com mestrado e doutorado, e de produzir conhecimento, de produzir ciência. Então, isso é um diferencial muito importante da universidade, porque a gente, todos os docentes que atuam aqui, ou pelo menos 1/3 deles, mas a gente tem quase a totalidade, trabalha em regime de tempo integral, quer dizer que a gente está o tempo todo aqui disponível para orientar pesquisas, para fazer projetos de extensão, para fazer, para preparar as nossas aulas, né, para lecionar, para atender os alunos. E a gente tem profissionais mais qualificados, porque a formação em nível de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, e a maioria, na verdade, tem pós-doutorado até, ela nos permite estar mais atualizado em relação ao conhecimento, ter um conhecimento mais avançado. Então, é uma vantagem muito grande que vocês estejam aqui na universidade, e é nosso papel na universidade formá-los. Essa é a nossa principal função, é para isso que nós estamos aqui. E se a gente pegar alguns dados do INEP, né, como eu falei, é um diferencial muito grande vocês estarem no ensino público. Se vocês olharem aqui, de 2019, um total de 8.600.000 estudantes, vocês vão ter só 2 milhões na universidade pública, a outra grande maioria está na universidade privada. E aí, se vocês olharem aqui nesse quadrinho, tem a diferença entre faculdade e universidade, que é aquilo que eu falei, né? Vocês vão ter 1 milhão de faculdades na privada e 100 mil na pública, né? Então, em geral, as instituições públicas são universidades, então elas têm esse diferencial. Já as privadas, ou são centros universitários, ou são faculdades aqui na sua maioria, né? Então, é uma formação diferente da formação que a gente oferece na universidade, e que a gente espera que vocês explorem ao máximo essa formação, porque a diferença, né, traduzindo em miúdos aí do que eu estou falando de universidade e faculdade, é que a gente espera muito que vocês não venham para a universidade só para assistir aula e voltar para casa, porque isso vocês poderiam fazer em qualquer centro universitário ou faculdade. A universidade ela vai ter várias outras experiências para proporcionar para vocês, como está sendo, por exemplo, essa experiência aqui de recepção, que são os próprios alunos que fazem, né? São ações de extensão, são ações internas de difusão do conhecimento, de produção de conhecimento, que é uma exclusividade da universidade pública. Então, de novo, né, parabéns, imagino que vocês estão muito felizes, estão prontos para viver os melhores anos da vida de vocês, foi isso que eu ouvi quando eu entrei, eu tenho certeza que é isso que vai acontecer, e que espero que vocês explorem ao máximo esse período. E a pergunta também, né, de por que fazer ensino superior, eu gosto muito desse desenho aqui da pílula da Matrix, né, porque a ideia do ensino superior, eu acho que é muito essa, assim, de você nunca mais olhar para um copo de água com gelo e pensar que aquilo é só um copo de água com gelo. Você pensar, né, por meio da química, que o que explica esse gelo estar flutuando é a distância entre as ligações de hidrogênio, que é o mesmo motivo que explica a possibilidade de existência da vida no oceano, mesmo com temperaturas muito baixas, como no caso aí das geleiras.
é pensar que essa água, ela veio de algum lugar, ela foi limpa, passou por um processo de purificação, ela foi extraída de algum lugar, ela custa um determinado dinheiro, ela está acessível para algumas pessoas, mas não para outras, que eu, como professor de química, eu vou levar isso para o meu aluno e vou tentar trabalhar com um ensino que supere a memorização de que água é H2O e que faça ele pensar criticamente a sociedade. Tem um texto muito legal do professor Hélio Messeder Neto que fala sobre isso, né? E que depois que vocês saírem da universidade com os conhecimentos químicos, com os conhecimentos pedagógicos que vocês têm, vocês nunca mais serão os mesmos. E principalmente em relação à licenciatura, eu posso dizer para vocês que a gente vai proporcionar uma nova visão de mundo, uma nova percepção sobre os fenômenos da realidade, sobre a relação entre educação e sociedade, sobre por que serve a educação, por que precisa de professor, qual é o papel do professor, né? E o meu convite é que vocês estejam abertos para descobrir isso, e por isso eu fiz essa pergunta aqui, né? Embora eu já imagine qual é a resposta, mas eu queria que vocês levantassem a mão aqueles que escolheram o curso de licenciatura querendo ser professor. Que escolheu a licenciatura porque quer ser docente. Minoria, hein, gente? Como era de se esperar, né? O que acontece, né, as pesquisas em educação, elas mostram que muitas vezes o aluno entra na licenciatura por outros motivos que não pela docência. Porque é um curso no período noturno, geralmente, porque é um curso que tem, em geral, a relação candidato-vaga mais baixa, ou se quer ser professor, é por motivos ligados mais ao altruísmo, ao dom, à vocação. E aí o convite que eu faço para vocês que não queriam ser professores é que estejam abertos às vivências que esse curso vai proporcionar para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão olhar para a docência com outro olhar. E para os que pensam, né, nessa questão mais de vocação, né, de que escolheu ser professor porque acredita que tem vocação para isso, ou porque quer imitar os bons professores que teve, eu queria já adiantar que a gente vai, ao longo da graduação, também desconstruir um pouco essas ideias de que a gente nasce já com dons para ser professor, de que a gente basta imitar boas aulas, ou basta saber química para saber dar aula. Então, são vários mitos em torno da profissão docente que a gente vai romper ao longo da graduação, mostrando para vocês que tem um corpo teórico de conhecimentos fundamentado, que orienta as suas ações em sala de aula. E mais até do que isso, né, mostrar que pensar sobre educação, pensar sobre a química, é construir uma outra visão de mundo, é ampliar a visão de mundo de vocês. Esse que é um dos nossos objetivos aqui com o curso. É claro que eu sei, né, já sabia, que tem muitos que procuram a licenciatura, mas na verdade querem fazer bacharelado. Então, se vocês conferirem lá na resolução normativa do Conselho Federal de Química, vocês vão perceber que existem atribuições do profissional da química, que está lá no artigo 1º, e que o nosso curso de licenciatura, ele atribui a 7, ele garante, né, que ao se cadastrar no Conselho Regional de Química, vocês tenham acesso aí a 7 atribuições, assim como o curso de bacharelado. O BQT, ele vai ter mais atribuições, e o engenheiro, né, mais não, né, outras atribuições. Então, para quem entrou no curso querendo ser bacharel, é uma estratégia válida, mas lembrem-se, esse é um curso de licenciatura. Então, vocês vão ter várias disciplinas de licenciatura, várias disciplinas da área de educação, desde o início do curso. E isso não é ameaça. É para vocês abrirem a mente aí para essa perspectiva de olhar para a educação, aprender sobre educação, pensar sobre os problemas da sociedade, pensar sobre a relação da educação com esses problemas, de uma forma mais abrangente, mesmo que vocês queiram ser bacharéis. Vocês vão ter disciplinas que vão falar sobre o que é química, o que é ciência, que são disciplinas tão importantes para um licenciando quanto seria para um engenheiro, embora eles não tenham as disciplinas que vocês terão. Então, vocês vão ter disciplinas de humanas, vocês vão ter disciplinas que vão fazer vocês lerem e escreverem muito, né?
Só uma curiosidade, levanta a mão quem entrou no curso jurando que nunca mais na vida ia ter que ler literatura, por exemplo. Ou estudar gramática, ou ler texto e fazer interpretação de texto. Vocês acharam que vocês iam estudar química, né? Muita química, e só química. Porque eu não gostava tanto assim de física, eu gostava mesmo era de química, eu não gostava tanto assim de matemática, eu não gostava de biologia. Vocês vão ver que no curso vocês vão ter um pouco de todas essas coisas. E que isso vai ser muito gostoso, vai ser uma outra forma de se relacionar aí com o conhecimento. Para quem considera a possibilidade da docência, um dos motivos que eu queria apresentar para vocês, e que acho que é um motivo legítimo, como eu falei, acho que o salário não é o aspecto mais importante, mas a gente vive num país muito desigual e que ter condições dignas de vida é uma diferença importante na vida das pessoas. Então, um dado triste, mas que pode ser motivador para vocês, é o dado de que apenas 13% dos professores que estão em sala de aula, dos professores de química, são licenciados. Então, todos os outros não têm curso de licenciatura. Eles são bacharéis ou eles têm outras formações que não a licenciatura em química. Esse artigo é um pouco antigo, mas ele estimava que faltavam, até 2023, 125.700 mil professores para suprir essa carência, uma carência estimada de mais de 100 mil profissionais. E vocês podem imaginar que essa carência não foi suprida. Então, para quem tiver curiosidade, quem já quiser entrar no clima aí do curso, a gente trabalha com vários artigos científicos da área de educação e ciências. Esse é um artigo que analisa a carência de professores de ciências e matemática na educação básica e ampliação de vagas no ensino superior. Então, foram criados vários cursos de licenciatura, mas o fato de terem sido criados novos cursos não implicou automaticamente em ter mais professores. Por quê? Os alunos entram no curso e muitos abandonam, tem taxas de evasão de cursos de química na faixa de 50% a 70%, não é a taxa aqui no Instituto de Química, mas a gente tem esse problema da evasão no curso de Química em geral, principalmente nos cursos de licenciatura. E quando o aluno entra e permanece na licenciatura até o final, depois de formado, uma taxa de aproximadamente 30% só dos egressos que vão para a sala de aula. Isso justifica que, mesmo tendo mais vagas para licenciatura, a gente não consegue suprir a demanda que existe no país por professores de química. Portanto, eu posso garantir para vocês que, se vocês escolherem a docência, vocês nunca ficarão desempregados. Sempre vai faltar professor de química. E não adianta a gente ter como referência Araraquara e São Carlos, né? Porque são os dois polos que têm a maior quantidade de cursos de química aqui por metro quadrado. Então, quantidade de doutores, né? São Carlos é a cidade que mais tem doutor por habitante do Brasil inteiro. Então, são cidades muito fora do padrão. Mas se você estiver disposto a ir para algum município um pouco distante desses grandes polos, você com certeza vai estar empregado. Então, acho que é um fator importante para ser considerado, mas, de novo, eu acho que mais importante são as aprendizagens que o curso vai te proporcionar. E que aprendizagens que são essas, né? Eu queria destacar a estrutura curricular do curso de licenciatura, né, e destacar o site da graduação. Tem muita informação no site da graduação, gente, às vezes é difícil encontrar, acessar essas informações, mas tem muita informação lá. A gente está agora com essa estrutura de 2019, vocês vão encontrar o projeto crítico pedagógico do curso, vocês vão encontrar essa estrutura que vai falar de cada disciplina por semestre, e aí eu vou destacar algumas partes específicas da estrutura do curso de licenciatura, que é essa que está vigente. Da onde que eu tirei essas informações? Do projeto político pedagógico. Então, aqui nesse mesmo site que eu mostrei para vocês, tem lá um link para vocês acessarem o projeto político pedagógico. Todo mundo precisa ler esse documento assim que entra no curso, porque o projeto político pedagógico vai falar qual que é o objetivo desse curso, que tipo de profissional que a gente quer formar, quais disciplinas que vocês vão ter, por que essas disciplinas e não outras. As disciplinas que vocês vão ter ao longo da graduação, vocês vão perceber se está coerente com o projeto político pedagógico ou não. Então, é um documento muito importante que vocês conheçam. E aí, lá no projeto político pedagógico, vocês vão encontrar, por exemplo, essa tabela que tem todas as disciplinas pedagógicas, né? E eu vou contar um pouquinho para vocês de cada uma delas, de como que elas se articulam e de qual que é
qual é a relação que elas têm entre si, né? E essas disciplinas, elas estão distribuídas aí ao longo dos semestres, né? Então, uma das primeiras disciplinas é a disciplina de História da Educação Brasileira. Por que eu preciso estudar a história da educação? Porque não tem como eu entender a educação hoje sem pensar a relação que a educação teve com diversos momentos históricos diferentes desse. Então, eu preciso entender, na histórica, o que esse momento que a gente está vivendo agora representa. A educação não foi sempre assim. Como é que ela foi antes? A gente gostaria que ela voltasse a ocupar um dos papéis que ela ocupou antes, ou a gente quer pensar em um outro modelo de educação, né? Depois vocês vão ter uma disciplina anual, né? Estou falando depois, mas no caso essas disciplinas são concomitantes, que é a disciplina de Laboratório de Ensino de Química Geral, que vai ter conteúdos de química, mas que já vai ter várias discussões específicas da área de educação. O professor que leciona essa disciplina é formado na área de educação química, como eu, então ele vai trazer já várias técnicas, várias metodologias características da área de educação química para ensinar a partir do laboratório para vocês. Depois tem a disciplina de Fundamentos da Educação. Quais são os fundamentos da educação? É a filosofia, é a sociologia. Então, nesses fundamentos, a gente tem toda a base, né, do que é educação, qual que é a relação entre educação e sociedade, que papel que a escola cumpre na história, nas relações de desigualdade ou não entre as pessoas. Então, tem todo um conjunto de fundamentos que vão ser explorados nessa disciplina. Vocês vão ter a disciplina de Psicologia da Educação, que vai dar os fundamentos de como é que o aluno aprende, né? Os fundamentos psíquicos, quais são os processos psíquicos, como é que se dá o processo de ensino-aprendizagem, né? Como é que eu mobilizo as teorias da psicologia para pensar nos processos de formação psíquica, né? Para pensar nos processos de ensino-aprendizagem. Uma das disciplinas, aí vocês vão ver que eu vou dar provavelmente várias disciplinas para vocês, uma das disciplinas que eu mais gosto, né? Acho que tem até alunos aqui da comissão que estão fazendo, né? O Leandro é monitor lá na disciplina, que é a disciplina de História e Filosofia da Ciência, Ensino de Ciências, que é aquela que eu falei, que é uma das disciplinas fundamentais, que eu acho que todo aluno, até de bacharel, de engenharia, deveria fazer essa disciplina. Essa disciplina, ela explica, né, o que é a ciência, ou faz a gente questionar que ciência que é essa, para que sociedade, qual que é o papel de conhecer a história da ciência, por que a gente precisa pensar sobre o que é ciência, para pensar que sociedade que a gente quer, que ciência que é essa. É uma disciplina muito rica, tem vários temas que a gente condensa, e a gente pensa também, é claro, no ensino, qual que é a relação entre essas discussões de História e Filosofia com o ensino. A gente tem uma disciplina de Organização, Desenvolvimento e Avaliação da Educação Básica, que é para explicar qual que é a estrutura da educação, como é que a educação se organiza dentro da escola, o que é um projeto pedagógico, qual que é o papel da gestão da escola, né? E essas disciplinas todas, aqui nesse quadro não aparece, mas essa disciplina especificamente, desculpa, ela tem um estágio curricular que vai estar vinculado à disciplina teórica e que começa aí já no terceiro ano, né, de graduação, se não me engano. Essa disciplina, não sou eu que ministro, mas é uma disciplina ministrada pelo professor Silvio, do Departamento de Educação. Como vocês viram, eu sou professora na FCL, que é a Faculdade de Ciências e Letras, que é uma faculdade separada do Instituto de Química. Todas unidades da Unesp, mas é uma faculdade separada, e aí tem alguns professores da Faculdade do Departamento de Educação que vêm ministrar aulas aqui no Instituto de Química. Então, essa é uma disciplina, né, é a tal da ODEB, é bem famosa entre quem faz curso de licenciatura. Depois, uma disciplina que eu costumo assumir, que é a disciplina de Currículo, Linguagens e Avaliação no Ensino de Química, que é para a gente entender que currículo não é só aquela lista que está no livro didático, que currículo tem várias dimensões, que o currículo muda ao longo do tempo, que a gente pode construir o currículo que a gente quer, pensar que linguagem que a gente usa para ensinar, qual que é a linguagem da química, o que caracteriza essa linguagem, como é que eu levo essa linguagem para o aluno de uma forma que ele aprenda, conhecer as diferentes formas de avaliação, entender que a avaliação não é só prova e nota, e que a nota ela não tem que ser uma sentença. Então, a gente estuda todos esses processos, e essa disciplina também tem estágio. A gente tem uma disciplina de análise instrumental, educação mental e química verde, que também envolve alguns elementos de educação. Vocês vão fazer um trabalho de conclusão de curso, que é essa última disciplina, desenvolvimento da pesquisa em educação e ciências,
E para fazer o trabalho de conclusão de curso, vocês têm uma disciplina teórica de introdução à pesquisa. Nessa disciplina, eu apresento apresento todos os fundamentos, as metodologias, as técnicas, do que é uma pesquisa na área de educação. Sim, existe pesquisa em educação química, não existe só pesquisa em química. E é uma área muito rica, tem muitos elementos para a gente explorar e conhecer. A disciplina de metodologias para o ensino de ciências e de didática, né, são disciplinas que são, em geral, as que vocês mais esperam, que são aquelas em que a gente vai falar de algumas técnicas. Mas para chegar nas técnicas, que na verdade é o foco da disciplina de instrumentação, as disciplinas de metodologia e didática vão fazer uma análise dos fundamentos, do que é o professor, o que é ser professor, quais são as condições de trabalho do professor, quais são as metodologias que existem para o ensino de ciências e que fundamentos que ela tem por trás. E isso vai dando, o conjunto dessas disciplinas, né, fechando aqui com a Libras também, vai dando as bases para vocês pensarem sobre toda a formação docente e pensarem no trabalho de conclusão de curso. A ideia do trabalho de conclusão de curso é retomar as disciplinas de estágio, que são didática, instrumentação, currículos e ODEB, e com base nessas disciplinas vocês pensarem principalmente no TCC. Ele não precisa ser só derivado do estágio, ele pode ser um TCC teórico, né, mas a ideia é aproveitar as disciplinas do curso. Então, algum trabalho que vocês tenham feito lá em História e Filosofia, vocês podem aproveitar como TCC. E aí, só para vocês terem uma ideia, né, esse é um dos trabalhos que eu fiz logo que eu entrei aqui na Unesp, em 2014, que foi uma experiência de estágio que a gente fez no Centro de Ciências de Araraquara. Esse vídeo ficou bem bonito, né? Será que ciência só se aprende na escola? Vocês conseguem achar lá no YouTube. E a gente conta um pouco nesse vídeo sobre o que é um espaço não formal, o que é o Centro de Ciências, que teorias que estão por trás desse espaço, como é que a gente pode atrair o aluno para entender para se interessar por ciência, para entender os conceitos científicos. E esse é só um exemplo de um dos trabalhos que a gente fez numa disciplina de estágio, lógico, né, tudo isso é antes da pandemia, mas a gente tem feito também vários trabalhos na licenciatura agora, envolvendo as questões étnico-raciais, que é um tema que aparece na disciplina de currículo, tem vários TCCs já da licenciatura, pensando como é que eu ensino química e falo de questões étnico-raciais. Então, são articulações que a gente tem tentado fazer, que são desafiadoras, mas que acho que vocês podem ficar interessados também em conhecer alguns desses elementos. Então, basicamente, o que eu tinha preparado era isso, mas eu fico à disposição para ouvir, né? Eu queria muito ouvir vocês, ouvir perguntas, ouvir impressões, e de novo, dar os parabéns. Vocês já fizeram um trabalho enorme de conseguir essa aprovação, de estar aqui. Aproveitem ao máximo esse espaço da universidade pública, que tem muito para oferecer, mesmo com esse distanciamento. A gente continua tudo acontecendo, extensão, pesquisa, e me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Muito obrigada, professora. A apresentação foi incrível, não tenho nem palavras assim para descrever. E acredito que todo mundo gostou também. E agora, gente, vamos às perguntas. Se vocês tiverem perguntas, por favor, mandem aí, que a professora vai responder. Tem uma aqui já no chat, do João Pedro. Ah, tá. Vou ler, então. Boa apresentação, professora, muito obrigada. Tenho uma dúvida. Como funcionam o estágio dessas disciplinas como o ODEB e currículo, linguagens e avaliação? Então, João Pedro, a ideia, né, a gente tem adaptado isso para o contexto online, mas a ideia é que a gente visite a escola, né, acompanhe aulas, observe aulas. Na disciplina de ODEB, por exemplo, vocês vão acompanhar principalmente o trabalho de gestão, o trabalho da secretaria, vão procurar os documentos da escola, o projeto político pedagógico, para entender o que são esses materiais, como é que eles funcionam. Então, vocês vão presencialmente, né, quando a gente podia, lá diretamente na escola, para ter um contato direto com a escola. Aí você vai falar, nossa, mas eu acabei de sair da escola, a última coisa que eu quero fazer é voltar lá.
Só que o que a gente vai fazer é tentar olhar para a escola com base nas teorias que vocês vão estudar no curso. Então, tem coisas que só a teoria ela vai te ajudar a perceber. A ideia é essa, vocês não são mais alunos, né? Vocês agora são próximos, né? Futuros professores. Então, vocês vão construindo um olhar para tentar perceber na escola coisas que, como alunos, vocês não percebiam e que são fundamentais para que vocês conheçam como futuros professores. Então, por exemplo, isso da ODEB, né? Entender como é que a escola funciona. Ou a questão do currículo, né? Como é que o professor implementa o currículo, que tipo de avaliações que ele faz. Então, você, o Toshi voltou, que bom. Você, como futuro professor, você tem que conseguir pensar o currículo de outra forma e não simplesmente reproduzir o currículo que já está lá no livro didático. Quando você assistia às aulas do seu professor, você podia gostar ou não gostar, que é aquela ideia que eu falei, professor, a gente acha que eu vou só imitar o professor que eu gostava. Só que com a teoria que você vai aprender na licenciatura, você vai conseguir entender as escolhas que o seu professor fazia. E talvez você nem concorde mais com aulas que você achava muito legais, mas que, teoricamente, elas têm uma base diferente da base que você vai aprender na graduação. Então, a ideia é ir para a escola e tentar observar coisas diferentes que só a fundamentação teórica vai te trazer. O estágio é como qualquer curso de graduação, né, gente? Lembra lá, na medicina tem a residência, no direito tem o estágio, então o estágio é o que te habilita para a prática profissional. No caso da licenciatura, vocês são obrigados a cumprir mais de 400 horas de estágio. Então, se você não cumprir as 400 horas, você não é professor, você não é um licenciado formado. Então, o estágio é um dos diferenciais do curso de licenciatura, do mesmo jeito que para quem está no BQT, eles fazem lá o estágio na indústria, né? Posso continuar aqui, Gabriel? Só essas que estão mais próximas do estágio, tá? E depois você me ajuda se tiver alguma outra por trás que eu perdi. Tranquilo. A gente tem várias disciplinas de estágio, tem uma última que acho que não apareceu lá no quadrinho, porque no quadrinho estava assim, estágio, que chama Projetos na Escola. Essa disciplina de Projetos na Escola, a gente costuma deixar vocês um pouco mais livres para escolher, às vezes escolher uma escola da própria cidade, ou eventualmente uma escola privada, mas esse não é o nosso foco, né? A gente está numa instituição pública que defende o ensino público gratuito de qualidade. Então, a ideia principal, né, a gente gostaria que vocês fossem para a educação pública também. Então, a maioria dos estágios é feito em escola pública. E aí tem vários tipos de escola pública, né, gente? Tem escola de tempo integral, tem o ensino médio do Instituto Federal, tem as escolas de centro, tem as escolas de periferia, escolas diurnas, noturnas. Então, a ideia é que vocês conheçam escolas diferentes, a gente tenta até variar as escolas que vocês visitam. Os estágios, eles são vinculados às disciplinas, Carlos. Então, eu tenho a disciplina de ODEB e o estágio de ODEB, a disciplina de currículo e o estágio de currículo, a disciplina de didática, o estágio de didática, a disciplina de instrumentação, o estágio de instrumentação. Com essa ideia de articular teoria e prática. E aí, o último estágio, que é esse que eu falei, que é o Projetos na Escola, ele é um estágio um pouco mais autônomo, que você pode escolher um objetivo, escolher uma teoria e ir lá observar essa teoria. Não sei se era bem essa a sua pergunta das áreas, não sei se eu entendi. E essa matrícula, quem organiza o estágio, João Pedro, isso é um diferencial do Instituto de Química, conquistado historicamente por professores que lutaram muito por boas condições de estágio aqui na licenciatura. A maioria das licenciaturas é assim, o professor chega lá e fala, ó, se vira, vai lá, cada um acha a sua escola, cada um faz o estágio onde quiser. Aqui, na licenciatura em Química, não funciona assim. É o professor quem encontra as escolas para vocês. E quando não existia pandemia, nós íamos presencialmente junto com vocês nas escolas. Então, a maioria dos estágios, o professor leva vocês, tem uma van que o Instituto de Química paga, e o professor leva vocês até a escola para observar as aulas. Infelizmente, acho que vai demorar muito para a gente conseguir voltar para essa realidade, né? Mas vamos torcer para até o final do curso vocês poderem experimentar isso. E o estágio online, ele também tem a sua importância, porque afinal de contas os professores estão tendo que dar aula online, né? Então,
a ideia é que vocês conheçam também como que é essa realidade online, né? Não adianta também, se a gente está vivendo esse contexto, a gente não fazer estágio e ficar esperando presencial. Então, a ideia é que vocês observem essa realidade, mas lembrem que a gente sempre faz uma observação baseada na teoria. Então, é diferente da experiência que vocês tiveram lá como alunos, né? A Bárbara está falando, não é bem uma excursão, né, Bárbara? Tem tarefa, tem que dar aula, tem que gravar a aula, depois tem que analisar o vídeo da aula. E eu sou bem chata, pelo menos comigo não vai ser tão divertido. Mas vai ter o lanchinho, você pode pedir lá, por favor, se você pode comer a merenda. Tem o ônibus, que vai todo mundo morto de sono quando volta da escola, porque as nossas aulas vão até um pouco mais tarde, né? Mas é bem legal, sim. E a gente teve a oportunidade de fazer projetos muito legais nas escolas. Esse que eu mostrei no vídeo é do Centro de Ciências, mas a gente tem um projeto, se o Carlos puder colocar aqui os links, Carlos. Carlos é meu aluno de mestrado. A gente fez um projeto, por exemplo, numa escola de assentamento aqui de Araraquara, que foi um projeto de extensão, mas que é uma possibilidade que se estende atividade extracurricular. A gente fez um projeto numa escola de tempo integral, trabalhando com literatura, química e direitos humanos. Então, tem vários projetos bonitos e legais que a gente consegue fazer, porque a ideia também é ir para a escola para ter um olhar, né, cuidadoso com a escola, não é para ficar pondo, né, apontando defeito, mas é para entender o que acontece na escola e ter a possibilidade de fazer coisas diferentes, né? Por exemplo, como eu falei com as questões étnico-raciais, a gente tem tido vários alunos interessados e não sei se vocês conseguem imaginar como que é isso, mas é pegar um tema que envolve as questões étnico-raciais para dar uma aula de química. E os alunos têm feito trabalhos muito bonitos também nessas articulações. Então, eu acho que assim, são experiências muito diferentes, talvez, do que vocês estavam esperando, para quem principalmente entrou no curso só querendo estudar química. Mas que eu posso garantir para vocês que são experiências enriquecedoras. Em geral, as escolas gostam, sim, Bárbara. A ideia é que a gente faça um trabalho articulado, né? Que a gente não vá lá dar trabalho para a escola, porque a escola já tem os seus desafios. Mas a gente conversa com os alunos. Ai, obrigada, Carlos, eu estava até esquecendo. A gente conversa com os professores, organiza os estágios antes, de forma que vocês ajudem os professores e os alunos, não fiquem só dando trabalho lá, né? Um pouco a gente acaba incomodando, porque a gente está lá para observar, ficar na sala de aula fazendo anotação no caderninho, parece que está fazendo lá uma terapia com o professor, mas a gente explica o que a gente vai observar, a gente mostra o que a gente registrou para respeitar o professor, o trabalho dele, e a gente sempre faz alguma intervenção, né, dá uma aula, ou oferece um mini curso, e isso também é interessante para a escola. Essa que o Carlos colocou aqui por último, foi uma disciplina de estágio também. Isso, Bárbara, a proposta é essa mesmo. É uma disciplina de estágio, que a gente, dentro da disciplina de estágio, criou uma exposição sobre um químico e escritor, que é o Primo Levi. Já falei para vocês que eu gosto, sempre levo literatura. Ele é escritor de literatura, de divulgação científica, de literatura de testemunho, de romances. E aí a gente ficou durante um ano inteiro numa disciplina de estágio construindo uma exposição. Essa exposição existe fisicamente lá no Centro de Ciências, espero que vocês possam visitar presencialmente, mas enquanto não dá para visitar presencialmente, a gente criou esse site que tem todos os conteúdos. Esses conteúdos da exposição, eles foram criados pelos alunos no estágio, que era um estágio que tinha essa proposta de pensar os espaços não formais, né, como é o Centro de Ciências. Então, ele também envolve extensão, porque é um projeto que é aberto para a comunidade como um todo, mas ele teve esse viés também de formar os professores de química, né, para pensar a química de outras formas. Não sei se você já tinha imaginado ler literatura para aprender química, né, ou ler a literatura, ler a química pelo olhar de um escritor. Para vocês terem uma ideia, um dos livros dele, tá na mão aqui, é a tabela periódica. Esse livro tem 21 capítulos, cada capítulo é um elemento químico, e ele vai contando a vida dele por meio desses elementos químicos. Então, é bem diferente e é bem enriquecedor. Tem alunos de licenciatura que
começaram a ler mais literatura depois que entraram no curso de Química. Alguma pergunta a mais, gente? Professora, na sua visão, qual é a importância dos alunos da licenciatura atuarem nos espaços dos cursinhos populares? É fundamental, né, Letícia? Em geral, os cursinhos populares, eles não têm professores que são da licenciatura, né, porque eles precisam de várias áreas de conhecimento. Muitas vezes são alunos que fazem bacharelado, que fazem engenharia, não são alunos formados na licenciatura, né, estudantes de licenciatura. Então, eu acho que o estudante de licenciatura, ele pode representar um diferencial muito importante para o cursinho popular, ainda mais se a gente pensar que o cursinho popular, ele deve ser um projeto de construção coletiva, voltado para diminuir as desigualdades sociais que a gente observa na sociedade, né, então, o aluno de licenciatura, ele pode trazer elementos, assim, muito ricos, porque é isso que eu estou defendendo para vocês, né, a gente trabalha com teoria, mas que é uma teoria orientada, alimentada pela prática, então, a gente vai trazer várias ferramentas de percepção de mundo, de percepção da realidade, que a gente não teria se a gente não tivesse fazendo esse curso. Então, professor não se aprende na prática, gente. Professor não se aprende a ser professor dando aula. E não basta saber química para saber dar aula. Vocês vão aprender isso, se vocês ainda não aprenderam. Então, ser licenciado e saber quais são as justificativas, os fundamentos de cada escolha que você faz em sala de aula é fundamental para você ser um bom professor. Então, esses fundamentos, eles vão fazer com que você consiga olhar para essa realidade, né, olhar para o cursinho popular, olhar para a educação básica com outro olhar. Infelizmente, o cursinho a gente não faz estágio, porque o cursinho não está dentro do sistema de educação básica, né, mas o aluno de licenciatura que tiver essa oportunidade de participar desses projetos, ele com certeza vai trazer uma contribuição muito importante para o projeto. Se alguém quiser comentar alguma coisa com o microfone ligado, pode ligar também, gente. Não precisa estar mandando no chat, não. Nem se for para elogiar, qualquer coisa assim. Elogiar eu quero. De novo, muito, muito boa a apresentação da professora Luciana. Sim, eu posso falar por mim mesma, porque eu não sou de licenciatura e eu descobri muita coisa que eu fiquei meio impactada hoje. Nossa, não acredito nisso. E a gente vê a licenciatura com outros olhos. É muito interessante saber essas coisas. Nossa, nem eu. A Júlia que está falando aqui, ela faz engenharia, eu sou do bacharelado, a Vitória também é do bacharelado, a gente tem aqui na comissão várias outras pessoas que não fazem parte da licenciatura, e é muito importante, né, ter esse conhecimento. Acho que tão importante quanto eles saberem dos outros cursos, os outros cursos saberem deles também, por isso que a gente vai disponibilizar essa conversa contigo, professora, para todo mundo poder ter acesso, porque é muito importante conhecer, né, as vivências dos outros cursos também, e não apenas do curso que cada um faz, né? Tem duas pessoas com a mão levantada. O primeiro foi o Guilherme, o Cia. Se você quiser falar, pode falar. Boa noite, professora. Antes de tudo, a sua apresentação foi maravilhosa. Amei tudo, esses slides que você fez, maravilhoso, muita tecnologia. Eu sou aluno do bacharel, né? Mas eu estou perguntando mais a nível de curiosidade mesmo. Você falou que os cursinhos populares, eles não contam como estágio, né? Mas eles contam como ATPCA para grade e tudo mais. Estou perguntando isso, mas porque eu participei do cursinho popular, né? Tipo, no ensino médio, que eram dos alunos aqui da Unicamp, e eles participavam porque contavam horas para eles e tudo mais. Aí é só a nível de curiosidade mesmo, né? O Eduardo vai perguntar? Acho que é mais fácil, né? Eu já falo. Professora, primeiramente, eu adorei também a sua apresentação, ficou bem didática, e eu tenho duas perguntas.
Sobre a questão que mostrou na grade curricular, que a senhora estava mostrando sobre a licenciatura em si, né, a pedagogia, eu vi que a gente vai ter uma matéria sobre Libras, né, e eu queria, a primeira questão é querer saber, a partir de quando que esse ênfase em Libras foi introduzido na licenciatura, e o que a gente vai, assim, mais ver especificamente, assim, porque eu estudei o meu ensino médio aqui no IF de Araraquara, e na minha sala tinha um aluno surdo. Eu estudei o período todo com ele. E eu vi o quão difícil para ele era. Ele conseguiu uma intérprete só no final do primeiro ano, mas também que a escola, não sei porquê, falaram que era regra da escola, mas ela só teve fizeram um contrato com ela de 2 anos e meio, então não era até o final, até ele se formar também. E eu queria saber mais ou menos como que funciona, porque eu vi que tinha professores meus que estavam preparados para aquilo, mas outros nem tanto, porque não tinha tanto esse conhecimento e teve que meio que aprendendo na marra. Eu quero saber como que funciona. Legal. Eu lembrei de algumas coisas também para comentar com vocês, até pedir desculpa, vocês gostaram do desenho, né, mas eu esqueci de alguns conteúdos. Podia ter falado mais de alguns projetos de extensão, embora eu acho que vocês vão ter a semana inteira também, né, para descobrir. Mas eu queria destacar só uma coisa que eu esqueci, antes de eu responder as perguntas, que a gente tem, a gente já, acho que os 18 anos, né, a gente tem um evento específico, que é o evento da licenciatura. Existe a Semana da Química é do bacharelado e da licenciatura, né, existe a Semana da Engenharia Química também, né, mas a gente tem um evento específico da licenciatura, que é o EVEC, né, que é o Evento de Educação em Química. E só abrir um parênteses também, o EVEC foi criado na época que eu estava na graduação, e o evento existe até hoje, é um evento muito elogiado, muito bem organizado, totalmente organizado pelos alunos, né, esse ano eu estou como presidente, mas cada ano é um docente, e os alunos fazem todo o trabalho. Então, assistam o EVEC, né, eu falei bastante dos TCCs, espero que vocês não tenham ficado com medo, levanta a mão quem ficou com medo do TCC. Só um, que beleza, tá todo mundo corajoso. Mas para vocês não ficarem com medo, tem lá no EVEC as apresentações dos TCCs. Então, vocês vão assistir os TCCs dos colegas, e aí vocês vão ver, mas então não é tão difícil assim, eu consigo, que ideia legal, quero fazer uma coisa parecida. Então, dá para vocês, já desde o primeiro ano, irem assistindo essas apresentações, para quando chegar lá no 5º ano, não ter susto e já saber como é que vai ser, quanto tempo vai ser, nem vai ficar nervoso mais quando chegar a vez de vocês. Então, o EVEC é um evento para a licenciatura, tem palestras, tem essa apresentação de TCC, as palestras estão disponíveis online, lá no canal do YouTube, acho que a Rafaela está aí, se ela puder colocar, ou alguém acabou de sair, se alguém puder colocar lá o link para mim, tem as palestras do ano passado, que foram bem legais também, então tem embora o Instituto de Química tenha muitos projetos de extensão, tem alguns que são mais voltados para a licenciatura, e assim como nos cursinhos populares, a participação de vocês vai ajudar muito, né, a universidade pública é uma construção coletiva, né, gente, cada um de nós, aqui, como eu falei, a comissão de recepção, a recepção não existiria se não fosse o trabalho de cada uma dessas pessoas que estão aqui, que estão pensando, que estão planejando há meses o que fazer para receber vocês, e é assim que funciona na universidade pública, não tem patrão mandando, não tem construção, né, tem diálogo, então é isso que a gente quer que vocês experimentem também, né, como eu falei, espero muito, desejo muito que nenhum de vocês venha na universidade só para assistir aula e volte para casa, eu espero muito que vocês participem de pelo menos um projeto. E aí vem a pergunta lá do Guilherme, né, da TPCA, desculpa, Guilherme, mas eu não tô com essa planilha da licenciatura na cabeça, eu tenho quase certeza que vai contar sim, porque as atividades docentes, a participação em eventos, participar do EVEC, assistir os TCCs no EVEC, quase tudo que tem na graduação voltado para a licenciatura está lá já previsto como contagem de horas. Obrigada, Carol. Então, participar do cursinho popular conta, sim,
a carga horária. É legal que vocês conheçam essa tabela, se alguém tiver o link também da tabela para deixar para o pessoal. Eu ia comentar isso agora, que eu acabei de mandar no grupo de vocês, da licenciatura, acabei de mandar essa tabela, na verdade é uma portaria, né, com todas as atividades que contam complementares. Legal, obrigada. E aí tem várias as atividades, por exemplo, o próprio TCC, ele conta lá como carga horária para vocês na licenciatura, então essa é uma vantagem. E aí, Eduardo, a disciplina de Libras, você foi, né, eu queria saber a data, eu vou te dar aqui o link, então, do decreto, né? Vocês viram que eu citei lá, LDB, então a gente também, na graduação, principalmente nas disciplinas pedagógicas, citei o documento lá que dá as atribuições do CRQ, então a gente sempre vai procurar essas fontes mais confiáveis, né, de informações. E a gente vai também ter esse trabalho na licenciatura de interpretar a legislação voltada para a educação. Então, esse decreto de 2005 é o que institui a Libras, olha lá, no capítulo 2º, artigo 3º, a Libras deve ser inserida como disciplina obrigatória nos cursos de formação de professores. Porém, vocês já imaginam que demorou muito para isso ser concretizado. Hoje, a maioria dos cursos de licenciatura tem essa disciplina. Essa disciplina varia muito, vocês viram que na nossa estrutura, ela é uma disciplina EAD, mesmo quando o curso era presencial, ela já era uma disciplina EAD, porque a Unesp não quis contratar professores de Libras para todas as unidades, por isso que é importante que vocês participem também da representação estudantil, que vocês se organizem no diretor acadêmico para reivindicar, porque se a universidade é uma construção coletiva, vocês precisam saber o que está rolando e cobrar da direção, cobrar da reitoria, e quem sabe a gente consegue um professor de Libras para dar aula presencial quando, felizmente, um dia tudo volte a ser presencial. Então, essa disciplina já era online, ela continua sendo online, não é a melhor forma, né? Isso tem várias pesquisas que vão mostrar, não é a melhor forma de aprender Libras. E a ideia, Eduardo, é que o professor conheça a linguagem de sinais. Isso vai ser suficiente para ele conseguir dar uma aula de química usando a linguagem de sinais? Possivelmente não, ele vai ter que continuar estudando, mas ele vai ter alguma noção. Tem vários desafios específicos da educação química e inclusiva, que qual é o sinal para átomo? Qual que é o sinal para hibridização sp3d2? Então, eu preciso de um trabalho de tradução, né? E eu preciso produzir materiais, por exemplo, tem pesquisas na educação inclusiva que vão produzir materiais com tecidos, com texturas diferentes, para o aluno tocar o que seria uma representação de um átomo, por exemplo, né? Lógico, o átomo não é daquele tamanho, mas é para o aluno conseguir imaginar as imagens que estão lá no livro, no caso dos alunos cegos, por exemplo, né? Então, tem várias especificidades que a educação inclusiva ela precisa explorar. Isso é feito na via da pesquisa, e vocês também podem se aprofundar além dessa disciplina, que eu já adianto que é importante, na verdade, é obrigatória, mas não é suficiente. Na verdade, deveria ser uma disciplina obrigatória para todos os cursos de graduação, né? Porque como é que um advogado vai atender alguém que só utiliza a linguagem de sinais? A linguagem de sinais é uma linguagem como qualquer outra, ela devia ser conhecida e estudada por todos, né? Mas a gente não tem a gente está muito longe disso ainda, infelizmente. O Y.Lugo ainda está com a mão levantada? Você quer fazer uma pergunta, amigo? Acho que não, ele abaixou a mão. Tudo bem, não precisa se desculpar. Alguém tem mais alguma pergunta? Maria Augusta levantou a mão. Pode falar. Oi, professora. Primeiro eu quero agradecer a sua apresentação. Acho que todo mundo adorou, assim, foi maravilhosa. Eu sou caloura, né, da licenciatura em Química, e aí, pegando um pouco da sua fala agora sobre educação inclusiva, eu gostaria de saber se tem pesquisa nessa área na Unesp, porque eu particularmente gostaria muito de trabalhar a química no público-alvo da educação especial, né? E aí, tipo, eu faço aula de Libras e tudo mais, pesquiso um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que é muito importante, né, a gente
quando a gente fala de educação inclusiva, não simplesmente só matricular os alunos na escola, né, mas sim dar meios com que eles consigam permanecer ali e aprender, né, também. E aí eu gostaria de saber se na Unesp tem pesquisas relacionadas a isso. Legal, Maria Augusta. Acho que a ideia é essa, assim, né, de vocês irem conhecendo as pesquisas, conhecendo os professores ao longo da graduação, né. Pessoalmente, né, eu entrei na graduação querendo ser professora, eu era a única do meu curso, alguns poucos aqui levantaram a mão, mas já tinha mais que na minha turma, eu era a única que queria ser professora, e eu queria fazer pesquisa em educação, e eu nem sabia se essa área existia, porque não existia nada de pesquisa quando eu estava na graduação, não sou tão velha assim, né, mas, enfim, 2001, quando eu entrei na graduação, não tinha nada de pesquisa em educação. E aí, o que eu fazia, era um pouco do que eu vou te sugerir até, de ir procurar outros professores, outras disciplinas. Eu fazia disciplinas lá com o pessoal da pedagogia, ia lá no curso de pedagogia, pedia autorização, fazia disciplina, assistia a aula, procurava os professores da FCL, que eu sabia que eram da área de educação. Uma vez eu fui até São Paulo para conversar com uma professora do Instituto de Química da USP, para perguntar para ela como é que eu fazia para entrar nessa área, porque era uma coisa assim, muito distante, né? Felizmente, esse cenário mudou, o próprio EVEC, né, já foi uma forma dos estudantes de licenciatura terem mais contato com os pesquisadores, e hoje a gente já tem pesquisadores aqui, né, em Araraquara, em Bauru, principalmente, que são pesquisadores dessa área. Então, na Faculdade de Ciências e Letras, na FCL, a gente tem uma professora que tem uma formação excelente, tem pesquisas muito importantes, que é a professora Helma. A professora Helma trabalha com educação inclusiva, ela não tem formação específica em ciências, mas ela seria já alguém, se você quisesse já começar a fazer uma iniciação, fazer uma pesquisa, ou pelo menos ir dando uma olhada e conhecendo o currículo dela. E na pós-graduação, eu estou vinculada lá, que a Vitória falou, no programa de pós-graduação da Unesp de Bauru. É um programa de pós-graduação em educação para a ciência. Esse programa de pós-graduação, ele é um mestrado acadêmico voltado para a educação em ciências, ensino de química, de física, de biologia. E dentro desse mestrado tem um dos professores mais importantes também do Brasil, que é o professor Helder. Ele é cego e ele trabalha principalmente na área de física, mas não só. E ele tem livros muito importantes, muito legais, usando a teoria do Vygotsky para pensar como é que se dá a aprendizagem no contexto da educação inclusiva. Inclusive, tem uma ex-aluna aqui do IQ, que fez o mestrado lá com ele, na Unesp de Bauru, e que continua trabalhando nessa área, né, estudou alguns softwares, alguns programas, e foi vendo a eficácia daquele material. Então, assim, tem muita pesquisa, tem muita coisa. Estejam abertos para pensar que a FCL também é Unesp, né, muitas vezes os alunos da Química, quando era físico, né, ela é separada, né, tem uma ponte que separa os dois, mas frequentem a FCL quando vocês puderem, ou frequentem online, pelo menos, vejam o Lattes, vejam quem são as pessoas de lá, conversem com os alunos das sociais, com os alunos da pedagogia, que vocês têm muito também para aprender, para trocar, porque às vezes vocês tem alunos que só se limitam ao Instituto de Química e não conhecem essas outras possibilidades, né? Então, questões étnico-raciais que eu falei, tem professores lá que trabalham muito bem com isso, várias teorias pedagógicas, vocês vão aprender várias correntes, e vocês vão escolher qual que vocês se identificam mais. Tem quase que um professor de cada uma dessas lá para vocês trabalharem também. Isso, então, Maria Augusta, no seu TCC, por exemplo, você pode fazer a pesquisa já com a Helma, ela pode ser sua orientadora, só que você tem que conversar com ela antes de chegar o seu ano de fazer o TCC. Então, ela pode ser a sua orientadora e orientar a sua pesquisa de TCC. E se você gostar, você pode continuar a fazer mestrado com ela aqui em Araraquara, ou fazer lá em Bauru. Tem várias possibilidades. Eu acho que eu não coloquei lá na apresentação, né? Deixa eu colocar aqui meu e-mail. Eu não tenho redes sociais nenhuma. Então, se vocês quiserem, fiquem à vontade para me mandar e-mail. E, no máximo, talvez eu demore um pouquinho para responder, mas eu respondo, eu prometo. E aí eu posso responder coisas mais específicas, assim, tipo essa pergunta da Maria Augusta. Acho que a gente já está fechando, né? Acho que não tem mais ninguém. Sim, sim. Eu queria só falar, assim, que não é da boca para fora, quando eu falo para vocês que são os melhores anos da minha vida,
da vida de vocês, porque foram, para mim, os melhores anos da minha vida. Eu experimentei de tudo, eu fui no centro de ciências, eu fui nas baladas, eu fiz pesquisa, eu fiz projeto de extensão, e eu ficava tentando descobrir as coisas que eu gostava mais. Fiz pesquisa na química, fiz pesquisa na educação, e abriu, literalmente a pílula da Matrix. Eu nunca mais fui a mesma pessoa depois que eu descobri que existia um lugar em que a gente... um lugar voltado para a aprendizagem e para o conhecimento. E que eu podia aprender uma coisa nova todo dia nesse lugar, e que eu podia perceber que eu estava crescendo a cada dia com as coisas que eu aprendia. Por isso que eu fiquei completamente apaixonada pela universidade e não quis sair dela nunca mais. Desde que eu entrei no Instituto de Química, desde o primeiro ano que eu fiz a graduação, eu percebi que era isso que eu queria. E é um lugar muito, muito maravilhoso, e que vocês podem aprender muito e crescer muito, e eu desejo tudo isso para vocês. Lembrem-se sempre que vocês já são vencedores, que vocês já se esforçaram muito, estudem muito, aproveitem muito, e realmente esse vai ser um dos períodos mais marcantes da vida de vocês, se não forem os melhores como foram para mim. Um ótimo curso para todos vocês, e nós vamos nos encontrar várias vezes. Umas 4 disciplinas, no mínimo, eu ministro. Muito obrigada, professora, por ter aceito o convite da comissão, por ter dado essa roda de conversa com a gente, né, da comissão, que também foi muito importante para a gente da comissão, que é veterano, e para os ingressantes que estão agora, e muito obrigada, só tenho que agradecer mesmo. Que você quer fechar, você e a Dori? Eu acho que a Dori precisou sair, mas eu vou aproveitar então. Essa foi a última atividade do nosso dia, não, da nossa noite de recepção para vocês da licenciatura. Então, aproveitando o encerramento da professora Luciana, eu aproveito para encerrar as atividades de hoje. Voltem amanhã. Amanhã a gente vai ter não só atividades para o período noturno, mas vocês estão mais do que convidados para participar de pelo menos uma palestra que vai ter com professores que foram do Instituto de Química, fazem Química aqui em Araraquara. O professor Sidney nos trouxe essas indicações. Então, fiquem de olho no cronograma, fiquem de olho nas redes sociais da Tia Marie, e também fiquem de olho nos grupos de WhatsApp que a gente vai comentar com vocês. Muito obrigado, Cia. Ele acabou de me lembrar aqui também que amanhã, 4 horas, vai rolar a apresentação, né, do Instituto de Química, uma tour pelo Instituto de Química e também pelo prédio da Engenharia Química. O vídeo vai estrear simultaneamente no YouTube, então não necessariamente vocês precisam estar ao vivo com a gente para assistir, mas vocês podem pegar o link pelo YouTube também. Quem ainda não é inscrito no YouTube da Tia Marie, se inscreva no YouTube da Tia Marie também. É só pesquisar no Instagram ou olhar nos grupos de WhatsApp, que a gente está sempre divulgando por lá. E é isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Um abraço para todo mundo, um beijo para todo mundo. Até amanhã. E tchau. Tchau, gente. Obrigada pelo convite. Muito obrigado. Desculpa não ter agradecido antes. Tranquilo. Obrigadão. Tchau.